São Lucas, capítulo de número 22, o verso de número 39. Evangelho segundo escreveu São... Não, os irmãos podem ficar sentados mesmo. Pode ficar sentadinho, não tem problema não. Viu? Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, o versículo de número 39. O texto diz assim, ó: E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar aos irmãos: quem aqui tem algum costume? Costume. Por exemplo, o Genaí tem costume, né? Ele gosta de comer peixe. Isso é um costume que ele tem. Isso eu já descobri. É um costume. Ele não fica aí, né, uma semana sem comer o peixinho. É um costume. Quem aqui tem algum costume? Não vou perguntar qual é o costume não, só para saber se você tem. Quem aqui tem algum costume aí? Tem, né? Todos nós temos um costume, né? Tem gente que tem costume de dormir de barriga para cima, né? Tem gente que não consegue dormir de lado, tem gente que consegue dormir de barriga para baixo. Eu não consigo, eu sei deitar de barriga para baixo, eu não sei se é a barriga que atrapalha ou se sou eu que não consigo respirar direito, mas tem gente que tem o costume, são costumes, né? E aqui nesse texto é interessante que a Bíblia está dizendo que Jesus tinha um costume. Olha que coisa interessante, Jesus tinha um costume, pelo menos um a gente sabe. Diz assim, ó: E saindo foi, como costumava. Jesus tinha um costume na vida dele, sabe qual que era? Ir para o Monte das Oliveiras. Ou seja, Jesus, quando chegava na região, ele falava: vou para o Monte das Oliveiras. Era o costume que ele tinha, um costume de ir até o Monte das Oliveiras. Fazer o quê? Algumas vezes aqui, a gente olhando para a Bíblia, a gente vê que ele orava no Monte das Oliveiras. Teve uma certa ocasião que ele orou tanto que até o suor dele, né, se transformou em gotículas de sangue. Mas o Jesus tinha esse costume, e é nisso que eu quero falar com vocês hoje. O costume que Jesus tinha de ir ao Monte das Oliveiras. Por quê? Por que Jesus tinha esse costume? Bom, primeiramente eu imagino que o lugar, né, o lugar aonde Jesus ia, deveria ser um lugar muito gostoso. Nós tivemos o privilégio em 95 de estar lá, de ir até o Monte das Oliveiras, eu e minha esposa. Mas nós não podemos adentrar, não podemos ir lá onde está a oliveira, tudo fechado, né? E nesta época de hoje, muito diferente de 2000 anos atrás. Então o lugar aonde Jesus ele ia, no Monte das Oliveiras, deveria ser um lugar muito agradável, deveria ser um lugar tranquilo, um lugar fresco, né? Um lugar gostoso de se ir. Eu imagino que o lugar aonde Jesus ia deveria ter uma visão tremenda, né? A visibilidade deveria ser muito boa, porque ele estava no monte. Então esse lugar que Jesus ia é um lugar muito bom. Ali no Monte das Oliveiras, provavelmente Jesus deveria fazer as suas reflexões, devia parar, devia pensar, analisar, né? Pensar na vida, pensar no futuro, pensar no passado. Ali Jesus fazia suas meditações, Jesus fazia lá as suas orações, né? Comunhão com o Pai. Então, Jesus tinha esse costume, ele costumava fazer estas coisas aí. E aí é que eu pergunto para vocês, né? Quais são os nossos costumes? Não costume material, mas um costume espiritual. Que costume você tem espiritualmente? Você tem, por exemplo, costume de orar? Ou você não tem o costume de orar? Você gosta de orar? Você busca Deus na oração? Quando é que você busca Deus? Em que momento você ora ao Senhor? Ou você só busca a Deus na hora que o calo aperta lá, o calo dói, na hora que o negócio fica estreito, aí é que vai orar ao Senhor? Jesus tinha esse costume de parar no Monte das Oliveiras e ir lá adorar a Deus, ir lá orar ao Senhor. Então,
Quais são os nossos costumes? O que é que nós costumamos a fazer na nossa vida espiritual? Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo algumas coisas interessantes. Concernente a oração, Jesus tinha esse costume de orar. Eu me lembro de um personagem bíblico que também tinha o costume de orar, que era o Isaque, filho de Abraão. Ele tinha um costume de orar. Diz a Bíblia que Isaque saía e ele ia para o campo orar. Ele ia para o campo, deixava lá a sua casa, deixava lá a sua residência, deixava seus pais e ia para o campo. E lá no campo ele orava ao Senhor. Tanto é que um desses dias em que Isaque estava orando, surgiu ao longe alguém em uma montaria, e diz o texto que Isaque levantou o seu olhar e viu que vinha alguém, e lá estava vindo a sua esposa Rebeca, que Eliezer estava trazendo resposta da oração de Isaque. Isaque tinha o costume de orar, costume de buscar a Deus. Então eu vejo aqui, esse texto está no livro de Gênesis, capítulo 20, 20 e 21. E Isaque tinha 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Então, Isaque, ele era uma pessoa que tinha o costume da oração. Queridos, não fique sem orar a Deus. Adquira esse costume, o costume de orar ao Senhor, costume de buscar a Deus. Não esperar o momento apertar, não esperar o dinheiro acabar, não esperar a enfermidade chegar, não esperar o problema aumentar para resolver buscar a Deus. Não, crie esse costume, o costume de orar ao Senhor. Quando eu digo orar, irmãos, eu estou dizendo que você tem liberdade para orar. Não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas por dia de joelho. Não estou dizendo que você tem que orar todo dia pela manhã, todo dia pelo meio-dia, todo dia à tarde. Não. Cada um tinha um costume. Diz a Bíblia que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Ele teve aquele costume, ele criou isso, e 3 vezes ele dobrava o joelho e orava. Não estou dizendo que você tenha que ser um imitador destas pessoas. Eu estou dizendo que você precisa ter o costume de orar ao Senhor. Você não pode deixar de orar. Você pode orar lavando louça lá na pia. Você pode orar dirigindo o seu veículo. Lógico, não vai fechar os olhos, né? Ora com os olhos abertos. Mas ore ao Senhor quando você for designado para uma atividade, quando você for chamado a alguma coisa. Tenha o costume, vá orando ao Senhor. Ore de pé, ore com os olhos abertos, ore no meio do trânsito. Mas crie o costume de buscar a Deus. A Bíblia diz que Isaque tinha esse costume de orar, assim como Jesus Cristo, todas as vezes que chegava lá em Jerusalém, chegava lá que ele olhava para o Monte das Oliveiras e falava, preciso ir para o monte, ia lá buscar ao Senhor. Então precisamos ter esse costume de orar. Então Isaque tinha o costume da oração, então ele estava sempre orando, e diz o texto aqui, que ele insistentemente orava ao Senhor. Olha aqui. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua esposa. Algumas vezes, irmãos, nós oramos por nós. Nós insistentemente oramos em nosso favor, nós oramos para Deus nos abençoar. Diz aqui que Isaque orava insistentemente por sua mulher, a sua mulher a Rebeca, aquela que um dia em oração ele viu chegando, olhou e sua mulher vinha, e quando ela viu que tinha alguém no campo, diz a Bíblia que ela desceu para receber aquele homem, e
Eliezer, né, disse assim: esse aí é o seu senhor, esse vai ser o seu esposo. Resposta da oração. Então, primeiro passo da sua vida, irmãos, você precisa dar o passo da oração. Então não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus em todos os momentos da sua vida. Ore ao Senhor. E Isaac orava para que a sua esposa chegasse, porque quando Eliezer saiu com a finalidade de buscar uma esposa para Isaac. E Eliezer saiu e ficou um período de tempo escolhendo, orando, para que Deus demonstrasse quem seria aquela pessoa que seria a esposa de seu senhor. E enquanto ele estava lá, Isaac estava orando. Queridos, não deixe de orar. Tem alguém trabalhando por você. O Espírito Santo de Deus está trabalhando por você. Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Você ora a Deus e Deus está trabalhando. Enquanto Isaac orava, Eliezer estava lá distante, em uma outra terra, fazendo alguma coisa em favor de Isaac. Queridos, enquanto você ora, Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo na sua vida. Deus vai trabalhar na vida de alguém. Deus vai trabalhar em algum lugar. Mas a sua bênção vai chegar. É através da sua oração. Então não deixe de orar. Isaac orou por Rebeca. E Deus fez com que Eliezer escolhesse e trouxesse a pessoa certa. Agora olha que coisa interessante que aconteceu. Quando ele recebeu Rebeca, e chegou Rebeca, diz-nos a palavra de Deus, que Isaac estava com 40 anos de idade. 40 anos de idade, diz o texto. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão arameu. Então Isaac estava com 40 anos, quando se casou com Rebeca, com 40 anos de idade. Quando Isaac casou com a Rebeca, ele recebeu uma notícia desagradável. Rebeca era estéril. Rebeca não poderia ter filho. Rebeca tinha algum problema orgânico e não podia engravidar. E aí sabe o que Isaac fez? Diz a Bíblia que Isaac pôs-se a orar. Isaac começou a orar. E o texto diz que incessantemente Isaac orava por sua mulher, porque ela era estéril. Isaac não parou de orar por Rebeca. E sabe quantos anos Isaac orou pela Rebeca? Sabe quantos anos Isaac orou para que Rebeca pudesse gerar um filho? Sabe quanto? 20 anos. Durante 20 anos, Isaac orou. E depois, aqui vai falar sobre o nascimento de Jacó e Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando Rebeca os gerou. Ou seja, durante 20 anos, Isaac orou. Durante 20 anos, Isaac orou para que Rebeca gerasse um filho dele. Durante 20 anos, sabe o que aconteceu? Isaac não desistiu. Isaac esperou em Deus. Irmão, não desista da sua promessa, não desista da sua bênção, não desista do seu milagre. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Deus tem um milagre, Deus tem uma bênção para te dar. Não desista, não permita que o tempo lhe atrapalhe, não permita que os meses tire de você a sua vitória. Durante 20 anos Isaac orou, Isaac buscou, Isaac não desistiu. E sabe o que aconteceu? A bênção chegou.
Deus foi lá e operou um milagre na vida de Rebeca, e ela não gerou um, mas gerou 2 filhos de uma vez, gêmeos, Jacó e Esaú. Irmão, louve e glorifique o nome do Senhor. Sabe por quê? Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo. Se a oração não foi concretizada, se o teu milagre não aconteceu ainda, sabe por quê? Não chegou o tempo ainda de tudo acontecer. Deus sabe o momento certo de abençoar você. Por isso você deve orar incessantemente. Não desista de orar, irmãos. Não desista. Eu fico pensando, irmão, que dificuldade tem isso de orar? Não custa nada, não custa caro, você não precisa ter um lugar especial. Irmão, para orar você ora em qualquer lugar. Para orar você ora baixinho ou ora alto. Você pode orar sozinho ou no meio de todo mundo, você fica à vontade. A oração, irmãos, é uma coisa tão simples e fácil de fazer. Você pode estar em meia dúzia de pessoas e ali você está orando ao Senhor, buscando a Deus. Você pode estar trabalhando e pode estar orando. Você pode estar agora me ouvindo e orando ao Senhor. Não existe dificuldade. Então por que não orar? Por que ficar sem esse costume de buscar a Deus? Por que nós nos preocupamos tanto com outras coisas, ocupamos a nossa cabeça o dia todo com tantas coisas e não nos preocupamos em levar o nosso pensamento a Deus? Será que não sobra 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos durante um dia todo para você orar ao Senhor? Ore a Deus, jamais deixe de orar ao Senhor. Ore, porque a sua bênção vai chegar. Deus está ouvindo a sua oração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E tenha certeza disso. Tenha certeza, no momento certo, Deus vai agir na sua vida. Você ore e aguarde Deus. Ore e espere Deus agir. Ore e deixe Deus trabalhar. No momento certo, Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. E quando esse milagre chegar, você vai fazer uma outra oração, que é a oração de agradecimento, de louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem aqui está há muito tempo esperando a vitória? Deixa eu ver. Quem aqui está há muito tempo, está há bastante tempo aí, alguns anos, né? Esperando Deus trazer a sua bênção, trazer a sua vitória. Está aqui um exemplo, está aqui algo para você se espelhar. Isaac aguardou 20 anos. E 20 anos, irmãos, não são 20 dias. 20 anos, irmãos, é muito tempo. Alguns de vocês aqui que nem chegou nessa idade ainda, né? Estão aguardando ainda chegar aos 20 anos. Tinha pessoas aqui que ficavam pensando assim: quero ter logo 20 anos, quero ter logo 20 anos. 20 anos, irmãos, é muito tempo. Mas Deus é poderoso, irmãos, para realizar este milagre na sua vida. Então não desista, porque vai chegar na sua vida. Você pode dizer amém? Quando nós estamos aguardando, 20 anos demora muito. Quando você está esperando, você fala 20 anos. Lembra, eu não sei aqui em Rondônia se tinha isso ou não. Deve ter também aqueles financiamentos da casa própria que não tinha fim, né? Financiava a casa em 20 anos, financiava a casa em 15 anos. Em 30 anos, que é um negócio doido, você falava assim: meu Deus do céu, eu não vou comprar não, vou ficar 20 anos para pagar. É longe toda a vida. Só que hoje você fala assim: mas eu já paguei, já passou o tempo. Quantos de vocês olham para trás e falam assim: mas eu já cheguei nos 60, e eu já cheguei nos 50, passou tão rápido, né? Quando a gente olha para frente, a gente fala: como vai demorar? Mas quando a gente olha para trás, irmão Ramalho, como passa rápido. Irmãos, sua bênção está chegando, aguarde ela em nome do Senhor Jesus. Mas não deixe de buscar a Deus, não deixe de orar ao Senhor. Busque ao Senhor da sua forma, do seu jeito, com a sua oração. Não tem aí um meio certo, uma oração certa, busque do seu jeito e você vai receber a sua vitória, tenho certeza disso. Tenha esse costume, o costume de orar ao Senhor. Esse costume você não pode abrir mão, costume da oração. Agora, não é só orar. A gente vê que Isaac orava, Isaac também foi ao campo, Isaac também buscava, Isaac fazia as coisas. E Deus atendeu e lhe nasceu um filho, um dos filhos chamado Jacó. E Jacó parece que tinha a mesma essência do pai Isaac, de buscar a Deus, de adorar ao Senhor.
E eu vejo uma coisa interessante, que Jacó, filho de Isaac, também criou um costume. Ele tinha um costume. O costume da persistência, o costume de não desistir, o costume de buscar, o costume de trabalhar, não abrir mão com facilidade. Não, eu quero isso, é isso que eu quero e eu vou lutar por isso, não vou abrir mão. Jacó, quando queria uma coisa, irmão, ninguém tirava dele. Jacó, um certo dia, olhou para uma moça lá e falou assim: mas que moça bonita, é essa aí, eu quero casar com ela, quero casar com essa moça aí, irmão. E ninguém mais tirou esse negócio da cabeça dele, ninguém tirou. Foi falar com o pai falou assim: você quer casar com a minha filha? Quer, então você tem que trabalhar. Você vai ter que trabalhar para conseguir casar com a minha filha. E aí vocês conhecem a história de Jacó. Jacó trabalhou, irmãos, durante quantos anos? 14 anos, né? 7 anos ele casou, e quando foi casar, não era a pessoa que ele estava imaginando, né? O sogro deu uma tapeada nele lá e falou: não, por ela é mais 7. 14 anos Jacó trabalhou para casar com Raquel. Durante 14 anos, irmãos. O pai orou 20 para ter Jacó. O pai orou 20 anos para que a esposa gerasse o Jacó. E agora o Jacó, para ter uma esposa, precisou não só orar, mas precisou trabalhar. 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. E ele criou esse costume, o costume de estar trabalhando, né? De estar fazendo alguma coisa, de não estar à toa, de não estar parado. Irmãos, nós precisamos ter um costume na obra de Deus, sabe o que é? Costume de trabalhar para o Senhor, fazer algo para Deus. Nós não podemos nos acostumar a ficar parado. Eu estou tão acostumado, eu já criei um costume de não fazer nada, o costume de ficar à toa, o costume de ficar descansando. É bom descansar? Lógico que é bom, irmãos, mas a gente só descansa se a gente estiver cansado. Agora, tem gente que cansa de ficar parado e precisa né, descansar. Fiquei tão cansado de estar parado que agora eu preciso descansar um pouco. Irmão, trabalhe para o Senhor Jesus, faça algo para Deus. Não seja aquela pessoa que não trabalhe para o Senhor. Não, seja alguém que faça algo para Deus. Trabalhe pelos seus objetivos. Se você quer ser alguém na vida, trabalhe, busque esse negócio aí, vai atrás. Não pense que cruzando os braços você vai conseguir alcançar aí o seu objetivo. Não pense que parado você vai conseguir ganhar a sua vida. Não vai, não. Se você tem alguma coisa na sua mente, se você quer alcançar alguma coisa, trabalhe, lute por ele, lute por ela. Jacó trabalhou 14 anos. Jacó sabia o que queria. Jacó sabia: eu quero casar com Raquel, e é com ela que eu vou casar. Irmãos, nós cristãos precisamos saber o que nós queremos. Tem pessoas que não sabem o que quer, hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Daqui a pouco muda de ideia, não sabe mais o que quer e fica naquele negócio. Irmão, nós cristãos precisamos saber o que nós queremos na obra de Deus. Trabalhe por isso e Deus vai te abençoar. Se você quer ser um obreiro, lute para ser um obreiro. Se você quer ser um presbítero, um pastor, lute para ser. Não desista desse sonho, vá à frente. Se você quer conseguir uma vitória, quer conseguir um milagre, uma bênção na sua vida, irmão, agarre nesse negócio aí, vá em frente, não largue mão. Lute por isso, você vai chegar lá. O que não pode, irmão, é no meio do caminho largar. Não, já trabalhei 7 anos, agora não quero mais não, chega, largou. Irmão, aí perde a bênção, perde a vitória. Mas se Deus prometeu algo, se você tem algo em vista, se você quer alcançar alguma coisa, trabalhe por isso, irmão, saiba o que você quer, lute, e a bênção vai ser entregue a você. Você pode dizer amém, irmãos? Glórias a Deus. Tem alguém aqui que tem algo em mente aí que você quer alcançar na sua vida? Vamos lá. Na vida material, materialmente falando, o que você quer ter na vida? Tem alguma coisa? Você quer alcançar alguma coisa materialmente falando? Amém? Então, irmãos, não larga, abrir mão desse negócio não.
Vai atrás, irmãos. Algumas vezes você vai precisar estudar. 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Depende do que você quer. Se você quer ser um médico na vida, não pense em você que você vai ser médico orando a Deus de joelho dobrado para Deus te dar o diploma. Não vai. Você vai ter que estudar. Se você quer ser amanhã um comerciante, quer ser um empresário, quer ser alguma coisa, você vai ter que trabalhar para ser isso. Então, se você quer alguma coisa material, irmãos, lute por isso, vá em frente, irmãos, trabalhe, estude, se dedique e você vai chegar lá. Quem aqui tem um alvo espiritual aí na vida? Você quer conseguir? Não, eu quero isso na minha vida, espiritualmente eu quero chegar lá. Irmão, então agarre esse negócio aí, vá trabalhar para Deus. Vai fazer a obra do Senhor. Fala, não, eu quero isso, não vou abrir mão desse negócio não. O diabo quer me impedir, algumas pessoas querem me impedir, mas eu não abrirei mão daquilo que Deus prometeu para mim. Lute por isso, irmão, trabalhe por isso. Deus já guardou, é seu e vai te entregar no momento certo. Mas tenha esse costume, de trabalhar para Deus. Agora, não pode fazer corpo mole. De vez em quando a gente vê as pessoas fazendo um corpo mole. Quando olha para o serviço já dá uma moleza. Mas é muita areia para eu tirar dali. Mas é tanto bloco que eu tenho que pegar. Irmão, já desiste só de ver o serviço. Irmão, não desista não, porque é através desse serviço que vai vir a sua vitória. É através desta obra que Deus colocou na sua mão, é que vai vir o galardão lá na frente, que vai vir a recompensa. Mas se desistir logo a hora que vê o serviço, então não desista não, irmãos, não se canse, vai trabalhando, vai pedindo graça ao Senhor, vai lutando, no momento certo você vai conseguir concretizar esse seu trabalho aí, você vai receber a sua recompensa e tenha certeza, a recompensa não vai ser pequena. Amém, irmãos? Amém? Quando o sogro chegou lá e falou, não, você não vai casar com a Raquel, com essa outra aqui, ele não ficou satisfeito. Algumas vezes, irmãos, a gente fica satisfeito com qualquer coisa. A gente se satisfaz com outras coisinhas tão simples. Não, isso aqui está muito bom, já estou feliz com isso aqui. Irmão, Deus tem algo melhor e maior na sua vida. Deus tem bênção maior para você, está se satisfazendo com coisa pequena. O nosso Deus, diz a Bíblia, que é dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que faz milagre, é aquele que fez milagre no passado, faz hoje, vai fazer sempre. E você está acomodado nas coisas pequenas. Deus tem algo grande na sua vida, Deus tem um grande milagre para lhe dar. Jacó falou, não, quero mais. Essa daí não é bonita como a Raquel, quero mais, eu mereço mais, vou trabalhar mais. Irmão, Deus tem algo grande na sua vida, enxergue isso espiritualmente, enxergue o que Deus vai lhe dar. Não se satisfaça. Uma certa ocasião eu ouvi uma pregação, já devo ter dito aqui, uma pregação há muitos anos atrás, eu ainda era solteiro, para ver que faz muito tempo, só de casado já passou de 30, né? Muito tempo atrás eu vi uma pregação e o preletor dizia assim, Deus não quer que você seja cauda, mas que você seja cabeça. E eu peguei aquele negócio e falei assim, esse negócio é comigo. Essa palavra foi para mim. Esse negócio de ser cauda não é comigo, eu vou ser cabeça. Eu quero ser cabeça, não quero ser cauda não. E Deus, irmãos, trabalhou na minha vida e eu lutei. E graças a Deus, irmãos, minha vida secular, na área material, eu nunca fui cauda. Deus sempre me colocou por cabeça. Deus vai colocar você por cabeça. Deus tem algo grande na sua vida. Mas não aceite ser pequeno não. Você é pequeno hoje, mas Deus pode lhe fazer grande. José começou pequeno, José começou lá na cadeia, preso lá no cárcere, mas daqui a pouco José saiu e foi levado ao trono. Deus tem algo grande para você, meu querido e minha querida. Aceite isso pela fé. Não aceite coisa pequena não. Se Deus lhe der coisas menores, se vier bênção menor, você fala, graças te dou Deus por essa, mas eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Eu te agradeço pela pequena, te agradeço por isso que o Senhor está fazendo, mas o Senhor tem uma promessa maior na minha vida, e é lá que eu quero chegar. Irmão, Deus vai fazer você chegar lá. Não pare no meio da escada, não pare. Se parar no meio da escada, nunca vai chegar no topo.
Jacó falou, não, eu quero é a Raquel. Então se você quer Raquel, mais 7 anos, não tem problema, eu trabalho mais 7 anos. Irmão, se precisar orar um pouco mais, ora um pouco mais. Se precisar trabalhar um pouco mais, trabalhe um pouco mais. Mas busque aquilo que Deus tem para você. Deus não tem coisas pequenas, Deus não tem coisas menores, Deus tem coisas grandes para nós. Talvez você fique pensando, mas nós estamos aqui em Cacoal, nós estamos aqui em Rondônia, Deus não vai fazer muita coisa da nossa vida. Não, irmão, Deus pode tirar você daqui e te levar para um patamar que o Brasil todo conheça você. Louve o nome do Senhor Jesus, irmãos. Pelo menos no ministério de Madureira, vocês podem ter certeza de uma coisa: Cacoal já é conhecida. Quando o pastor falou para mim, você vai para a cidade de Cacoal, em Rondônia, você conhece? Eu falei, nunca ouvi falar, pastor, não sei onde é não. É para lá que você vai. Hoje, irmãos, se você falar no ministério de Madureira, pelo menos lá em São Paulo, se você falar assim, vocês conhecem Cacoal? Irmão, muita gente vai falar, conheço, Cacoal, cidade boa, Cacoal, cidade grande, Cacoal, cidade próspera. Todo mundo vai falar bem dessa cidade. Sabe por quê? Porque já chegou lá o nome dela. Que antes não chegava, agora chega. E já está chegando no Rio, já está chegando em Brasília. E vai crescer. Irmão, Deus tem algo grande, vai te projetar para o mundo se você quiser. Mas é você que tem que querer, eu quero chegar lá. Mas se nós ficarmos nos acomodando às coisas pequenas, irmãos, vamos ser sempre pequenininhos, parar no meio da escada, nunca vamos chegar no topo. Deus tem mais, irmãos, para você. Não se canse, não fique cansado de trabalhar para Jesus. Algumas vezes fala assim, não dá, estou cansado, é só eu, está difícil. Irmãos, mas continue, porque a vitória é sua. A vitória não vai ser dos outros, a vitória vai ser sua. Jacó não cansou, Jacó não desistiu de Raquel, continuou trabalhando, e ao término dos 14 anos, Jacó foi abençoado. Jacó recebeu aquilo que ele mais almejava, que era poder casar com a Raquel. Agora, irmãos, olha como Deus trabalha, irmãos. Jacó não tinha a mínima ideia do que Deus estava fazendo. Jacó estava trabalhando, não, vou trabalhar, porque daqui 14 anos, daqui 7 anos eu vou casar com a Raquel. Daqui 14 anos eu vou receber minha Raquel, vou ter minha esposa, aquela que eu amo. Daqui tanto tempo eu vou ter minha esposa. Jacó estava fixo, Jacó estava olhando para isso. Só que Deus estava fazendo outras coisas. Sabe o que Deus estava fazendo? Aumentando o patrimônio de Jacó. Jacó estava trabalhando para ter o direito de casar com Raquel. E Deus estava fazendo assim, mas eu não vou te dar só a Raquel. Eu vou te dar muito mais do que a Raquel. Junto da Raquel vai rebanho. Junto da Raquel vai empregados. Junto da Raquel vai muito dinheiro. Mas Jacó não estava pensando nessas coisas, até estava pensando na Raquel. E Deus estava ali acrescentando. A cada ano que Jacó trabalhava, Deus dava mais uma coisinha. A cada ano Deus ia dando mais. Deus ia acrescentando e ele não está percebendo. Ele está só pensando na Raquel. Irmão, vai se preparando aí. Porque além daquilo que Deus prometeu, além daquilo que você está buscando, Deus está fazendo algo mais na sua vida. E você só vai perceber. Sabe quando? Quando você chegar lá. Quando você chegar, que o pai chegar e falar assim, está aqui a sua esposa. Aí ele vai perceber, mas não é só a esposa que veio. A esposa falou assim, agora pai, me dá todas as minhas moças. Pai, me dá todos os meus empregados. E Jacó falou assim, olha que coisa linda. Jacó falou assim, agora e o meu rebanho? Esse rebanho que não é pequeno, é tudo meu, vamos tudo junto. Irmão, se prepare, porque não vai ser só isso que você está pensando. Você está só pensando na Raquel? Está pensando só nisso que veio no seu coração? Daqui tanto tempo, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10, eu vou ser isso, eu vou ter aquilo. Erro seu, sabe por quê?
você vai ter muito mais, porque Deus está trabalhando desde já na sua vida, está preparando o terreno para você ser muito mais abençoado. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Amém? Então, irmãos, duas coisas que você precisa ter costume aí. Duas coisas: não abre mão da oração e não abra mão de trabalhar para Jesus. Se você parar de orar, você para de receber a bênção. E se parar de trabalhar para Jesus, você perde a sua bênção. Então não pare. Ore e trabalhe. Ore e faça a obra. Ore e se dedique a Deus. E você se prepara, porque lá na frente você não vai nem acreditar naquilo que Deus preparou para você. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Amém? Que Deus possa trabalhar de uma forma especial na nossa vida. Que Deus possa fazer algo extraordinário na nossa vida. Que o milagre de Deus que você está esperando há muitos anos esteja prestes a acontecer na sua vida. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Não abra mão da sua vitória, não abra mão da sua bênção.